Olá pessoal, sou o professor Wagner, sou professor efetivo de matemática no Instituto Federal de Minas Gerais, lotado no campus Betim. O intuito dessa nossa aula, e essa vai ser a nossa primeira aula, é corrigir e comentar toda a prova do ITA 2020-2021, primeira fase, e a gente vai em cada aula corrigir uma questão. Nessa primeira aula, a questão 41. Antes de começar a correção da questão 41, gostaria de destacar, de forma bem respeitosa, que duas questões dessa prova, no meu entendimento, contêm vícios. Se contém vícios, ela pode, inclusive, atrapalhar o candidato na sua interpretação. Não vou entrar no mérito se a questão deve ou não ser anulada, vou deixar a cargo de vocês. Por isso, fiz aqui adaptações que eu acho coerentes para a gente resolver a questão. E já nessa 41, eu fiz uma adaptação porque eu entendo que essa questão ela contém um vício, ok? Então vamos acompanhar a questão 41 de matemática da prova do ITA 2020-2021, primeira fase adaptada. Sempre a adaptação vai vir em vermelho. A prova original está aí de preto, escrita preta. Sejam A e B matrizes quadradas de ordem ímpar. Suponha que A é simétrica e que B é antissimétrica. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Lembrando que A e B são matrizes. 2. A comuta com qualquer matriz simétrica. 3. B comuta com qualquer matriz antissimétrica. A original, afirmação 4, só mencionava que o determinante de AB é nulo, é zero. Eu coloquei essa frase, se A e B são matrizes de mesma ordem, determinante de A vezes B igual a zero. Muito bem. É ou são verdadeira ou verdadeiras. Letra A, nenhuma. Letra B, apenas 1, ou seja, afirmação 1. C, apenas a afirmação 3. Letra D, apenas a afirmação 4. Letra E, apenas 2 e 4. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a sua solução e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Só que antes de apresentar a solução, vamos entender que o produto de matrizes não é comutativo. É óbvio que matriz e o produto têm a propriedade da associativa, a distributiva, elemento neutro, que é a matriz identidade, mas a comutativa ela traz alguns problemas. Obviamente, existem alguns exemplos onde a comutativa no produto é válida. Por exemplo, se eu pego a matriz A e multiplico pela sua inversa, é óbvio que esse produto é comutativo. É a mesma coisa de pegar a inversa e multiplicar pela própria matriz A. Inclusive, o resultado vai me dar a identidade. Desde que essas matrizes elas são quadradas, porque a identidade é quadrada de uma determinada ordem, por exemplo, se ela for 3 por 3, A vai ser 3 por 3 e a inversa 3 por 3. Então, a comutatividade aqui foi respeitada. Nós podemos pensar numa matriz diagonal. Por exemplo, uma matriz do tipo onde os elementos fora da diagonal principal todos são iguais a zero. Por exemplo, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, 0 e 0. E na diagonal principal a gente pode pensar aí no elemento A, elemento B, elemento C. Então, se eu pegar essa matriz, é uma matriz diagonal porque nós temos esses elementos aqui A, B, C e fora da diagonal principal todos são iguais a zero, obrigatoriamente zero. Se eu multiplicar por uma outra matriz diagonal, por exemplo, x, y, z de forma genérica, mas ela tem que ser também diagonal. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos os elementos fora da diagonal principal têm que ser nulo. Então, é uma matriz 3 por 3, aqui também 3 por 3. Obviamente, vejam o resultado aqui. Se a
quantidade de colunas da primeira matriz foi igual à quantidade de linhas da segunda, o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Eu digo que essas matrizes, elas se comutam também. A propriedade comutativa também é válida para elas. Então, estou dando aqui dois exemplos. Um exemplo é o produto de uma matriz pela sua inversa. Um segundo exemplo. Então, a comutatividade, às vezes, em casos particulares elas podem acontecer. A propriedade pode ser válida. Então, eu posso colocar primeiro agora essa segunda matriz, que também é 3 por 3, obviamente, e multiplicar pela primeira matriz, A, 0, 0, 0B e 0, 0, 0 e C. Então, eu digo que esse produto vai gerar uma matriz que é exatamente igual quando eu faço essa inversão. Então, essa propriedade comutativa foi respeitada aqui, veja só por qual motivo. Primeira linha vezes primeira coluna, vai ficar AX, aqui vai ficar 0, 0, então vai ficar AX. Depois, vou multiplicar pela segunda coluna, então 0, 0, 0. Depois, pela terceira, 0, 0 e 0. Agora, segunda linha, primeira coluna, 0, 0, 0. Depois, 0, BY. E segunda linha, terceira coluna, 0, 0, 0. A terceira linha com a primeira, segunda e terceira coluna, 0, 0 e 0. Depois, 0, 0 e 0. Finalmente, 0, 0, C vezes I. Digo que o resultado desse produto também vai ser exatamente aquela matriz. Vamos conferir. Aqui eu vou ter x vezes A, AX, 0, 0. Então, AX. Depois, 0, 0 e 0. Agora com a terceira coluna, 0, 0 e 0. Segunda linha, 0, 0 e 0. Depois, segunda coluna, 0, BY e 0. Então, BY. 0, 0 e 0. Última, terceira linha, 0, 0 e 0. 0, 0 e 0. E, finalmente, 0, 0, C vezes I. Então, duas informações importantes. Primeiro, elas se comutam e o resultado vai ser sempre o produto dos elementos de forma individual da diagonal principal de uma com a outra. Por isso ficou A vezes X, B vezes Y, C vezes Y. Isso aconteceu aqui também. Então veja, existem matrizes específicas que a propriedade é válida. Mas será que é sempre válida? Não, e é isso que a gente vai ver na solução para a questão, dando alguns contra-exemplos. Então, eu peguei dois exemplos que a comutativa é válida. Pode ter também outras matrizes, não só essas, mas a grande maioria não há a propriedade comutativa, ou seja, ela não é válida na sua grande maioria. Então, vamos começar na primeira proposição, ou seja, a primeira afirmação. A e B são matrizes quadradas de ordem ímpar. Então, essa informação é importante e elas são quadradas. A é simétrica. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz é dita simétrica quando a sua transposta é a própria matriz A. E B é antissimétrica. Portanto, B transposta é menos B. Toda matriz que é antissimétrica vai ter essa relação. Depois que a gente for montar um contra-exemplo, isso vai ficar mais claro. Mas veja, o que a gente tem aqui que verificar é se o quadrado da soma de duas matrizes vai realmente acontecer essa situação. Note que para números reais, aqui é válido, é um produto notável. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo.
Isso para números reais. Será que isso é válido para a matriz? Será que a distributiva aqui é válida? Sim, mas a comutativa não necessariamente será válida. Veja só, se eu quero A mais B ao quadrado, eu posso pensar em A mais B, que multiplica A mais B. E a propriedade distributiva é válida para a matriz. Então vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Depois, cuidado, B vezes A. Não posso trocar. Então é mais B vezes A. E, finalmente, B vezes B, B ao quadrado. Então, para que esse produto seja expresso por essa situação, é preciso que A vezes B seja igual a B vezes A. Ou seja, o produto de uma matriz A, que ela é simétrica, pela matriz antissimétrica, tem que ser o mesmo quando a gente inverter para B, que é antissimétrica, vezes a A. Vamos usar aqui algumas propriedades. Depois a gente pega um contra-exemplo. Essa situação nem sempre é válida. Nós demos um exemplo anteriormente, mas nem sempre será válido. Vamos pegar aqui a matriz A vezes B. Nós sabemos que a matriz A, ela é a própria transposta. Já a matriz B é menos a transposta. Então a gente pode aproveitar aqui essa situação e multiplicar, por exemplo, as duas situações por menos 1, que vai dar que B é igual a menos B transposta. Então, no lugar do B, eu vou colocar menos B transposta. Então, no lugar do A, eu coloquei A transposta porque A é simétrica. No lugar do B, eu vou colocar menos B transposta, porque B é antissimétrico. Nesse caso, esse menos pode sair, e aí vai ficar A transposta vezes B transposta. Então, existe a propriedade que o produto de A transposta vezes B transposta será dado pela inversão aqui de B vezes A transposta. Então, esse é o resultado de A vezes B. Está aqui B vezes A transposta. É um produto de B vezes A e depois eu tenho que resolver ela colocando aí o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, mudando os seus elementos de posição. Vamos agora pensar em B vezes A. Como B é menos B transposta, então fica menos B transposta, e A, o A é a A transposta. Nós vamos tirar esse menos para fora, vai ficar B transposta vezes A transposta. E aí a propriedade aparece novamente. B transposta vezes A transposta, existe a propriedade onde eu posso multiplicar invertendo essas duas matrizes e depois calculando a transposta dela. Então vejam que o resultado que a gente obteve, perdão, aqui tem um menos que eu acabei esquecendo de colocar, vamos colocar ele aqui, mas notem, A vezes B, o resultado é menos B vezes A transposta. Faltou esse menos que a gente esqueceu. E B vezes A vai ser menos AB transposta. Com isso, a gente percebe que o produto A vezes B não é comutativo obrigatoriamente. Mas o ideal é a gente pegar um contra-exemplo. Aqui a gente está trabalhando com as propriedades, né? Mas bastaria você pegar um exemplo, porque ele menciona que as matrizes são quadradas de ordem ímpar. Então, para facilitar o nosso contra-exemplo, seria importante a gente pegar uma matriz 3x3. Tanto a A e a B, 3x3. Então, vamos pegar aqui um contra-exemplo. Se a gente conseguir mostrar que A vezes B é diferente de B vezes A,
né, obedecendo o critério estabelecido pela questão, a gente mostra que não é comutativo esse produto. Vamos pensar numa matriz A, que é uma matriz simétrica. O que vai ser uma matriz simétrica? A matriz simétrica, ela vai ter aqui os elementos da diagonal principal, vamos supor A, B e C. Os elementos fora da diagonal principal, por exemplo, se a gente colocar aqui X, aqui vai ser X também. Porque existe uma simetria através da diagonal principal. Se eu coloco aqui Y, aqui também tem que ser Y. Se eu coloco aqui como sendo esse elemento Z, aqui Z. Notem que se eu pegar a transposta da A, vai dar essa mesma matriz. Ó. AXY, eu coloco na coluna AXY. O que é segunda linha, XBZ fica segunda coluna. E YZC está aí. Agora a gente vai pegar uma matriz B, que é antissimétrica. Essa obrigatoriamente tem que ser aqui os elementos da diagonal principal tem que ser zero, porque quando a gente fizer a transposta dela, tem que ser ela com sinal trocado. Então, o zero, ele é igual a menos zero, então não vai afetar. Agora, as outras, vamos pensar aqui, por exemplo, em, suponhamos aqui, T, aqui vai ter que ser menos T. Se eu pensar aqui em K, aqui vai ser menos K. Se eu colocar aqui menos K, aqui tem que ser mais K. Há essa simetria, então. Aqui eu vou colocar R e aqui menos R. Então eu vou pegar um determinado elemento para mostrar que um só elemento já garante que as matrizes são diferentes, os produtos são diferentes. Então eu vou começar com A vezes B. Note que essa matriz ela é simétrica e essa é antissimétrica, porque quando eu faço a transposta da B, 0, T e K vai ficar na primeira coluna 0, troco o sinal de T, troco o sinal de K. Muito bem. Então eu vou pegar aqui a primeira linha com a primeira coluna. Vai ser o elemento que está representado pela A vezes B aqui. Então vai ficar 0 menos xt menos yk. Então menos xt e menos yk. Esse vai ser o primeiro elemento do produto A vezes B. Agora nós vamos pegar o primeiro elemento da matriz B vezes A. O primeiro elemento é o que está na posição primeira linha, primeira coluna. Vou pegar a primeira linha da matriz B, multiplicar pela primeira coluna da matriz A. Então vai ficar 0 xt mais yk. Xt mais yk. Então esse contra-exemplo já deu para perceber, eu não vou precisar calcular os outros elementos, mas já deu para perceber que A vezes B é diferente de B vezes A. Pegamos exemplos genéricos, se você quiser pegar exemplos até mais fáceis, você pode. Basta pegar um só elemento e identificar que são diferentes, isso é suficiente para mostrar que o produto não é comutativo. Então, de fato, essa primeira afirmação, ela é uma afirmação falsa. Ok? Muito bem. Vamos para a segunda afirmação. A comuta com qualquer matriz simétrica. Veja só, será que se eu pegar uma matriz A, a gente já até fez ali a matriz A. A gente construiu a matriz A. Vou pensar em X, Y, Z. Vamos pensar na matriz. Na verdade, eu quero pensar primeiro numa propriedade. Vamos pensar numa propriedade na seguinte situação. Depois a gente pega um contra-exemplo. A comuta com qualquer matriz simétrica. Então, eu vou pegar a matriz A, onde a sua transposta é a própria A. Vamos pegar agora uma matriz qualquer, X, onde a sua transposta é X. Então, é uma matriz qualquer, só que ela tem que ser simétrica. E vamos pensar que todas as duas têm ordem 3×3 ou 5×5, enfim. Quero pegar primeiro a A e multiplicar
pela matriz X. Será que se eu pegar A vezes X vai ser exatamente igual a X vezes A? Então vamos lá. A vai ser a própria A transposta. A matriz X é X transposta. A gente viu com exemplos anteriores, aqui temos uma propriedade. Basta inverter, ficar X vezes A e utilizar a transposta. Fiz A vezes X. Agora vamos fazer X vezes A. No lugar do X eu vou colocar X transposta. No lugar do A, vou colocar A transposta. E aí a gente tem de novo aqui a propriedade, que é inverter para A vezes X transposta. Percebam que o resultado de A vezes X é diferente de, ou seja, não é necessariamente igual, né, de X vezes A. Mas como que a gente prova isso, né, de acordo com os exemplos? No caso, um contra-exemplo novamente. Vamos pensar na matriz A, que é uma matriz simétrica. Então vamos pensar aqui, X, Y, Z. A e A, B e B, C e C. Vamos pensar agora numa outra matriz X qualquer simétrica. Vamos pensar aqui, por exemplo, em R, S, T. Muito bem, vamos pensar aqui, por exemplo, em menos K e aqui menos K. Tem que ser simétrico com o mesmo valor. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Z. Não, Z já tem lá, poderia ser, não tem problema algum. Vamos pensar aqui em uma matriz, por exemplo, O e aqui O. R já foi, ST, vamos pensar aqui 1 e U. Muito bem. Essas duas matrizes são matrizes simétricas, de forma geral. Vamos pegar, por exemplo, agora vamos mudar, vamos pegar o primeiro, a segunda linha, multiplicada, por exemplo, pela terceira coluna, para representar aqui segunda linha, terceira coluna. Aqui vai ser o resultado desse elemento. Então vai ficar A vezes O, AO, mais Y vezes U, YU, e finalmente C vezes T, CT. Então agora, peguei o elemento da segunda linha, terceira coluna. Vou fazer o contrário. Segunda linha, terceira coluna. Menos K vezes B, note que já deu diferente. Ó. Menos K vezes B, nem preciso continuar, porque já nem tem esse elemento aqui. Mas vamos pensar aqui, ó, menos K vezes B, S vezes C, e finalmente U vezes I. Então percebam que essa matriz ela é simétrica, essa matriz é simétrica, é uma qualquer matriz simétrica, 3 por 3, e a gente conseguiu verificar com um único elemento aqui, já dá para saber que A vezes X é diferente de X vezes A. Portanto, o item também é falso. Nós pegamos um contra-exemplo bem genérico, onde A não comuta com qualquer matriz simétrica. Muito bem. Vamos ao terceiro item, ou seja, terceira afirmação. B comuta com qualquer matriz antissimétrica. Nós sabemos que a matriz B transposta é menos B, porque ela é antissimétrica, ou seja, B vai ser menos B transposta. Vamos pegar uma matriz Y, onde Y transposta é menos Y. É uma matriz antissimétrica, qualquer. Obviamente, quero que elas tenham a mesma ordem para que o produto seja resolvido aqui, que ele seja válido. Então, Y é igual a menos YT. Então, vamos começar com o produto de D vezes Y. Será que esse produto será igual a Y vezes B?
Será que obedece quando a matriz ela é antissimétrica? O produto é comutativo? As duas são antissimétricas. Então, B eu posso substituir por menos B transposta. E o Y nós podemos substituir por menos Y transposta. Menos com menos posso tirar fora, fica mais. Fica B transposta vezes Y transposta. Então, a gente já viu que esse produto eu posso inverter para Y vezes B e encontrar a transposta. Já para Y vezes B, como o Y pode ser representado por menos Y transposta e o B representado por menos B transposta, eu vou tirar aqui menos com menos mais, fica YT vezes B transposta, Y transposta vezes B transposta, novamente posso inverter, porque a propriedade é B vezes Y transposta. Percebam novamente que o resultado de B vezes Y foi diferente de Y vezes B. Mas para garantir de fato que esse item é falso, vamos pegar um contra-exemplo. E a matriz B tem que ser antissimétrica e a Y qualquer antissimétrica. Vamos pegar novamente 3 por 3 para facilitar. E a gente já viu que para ser antissimétrica é importante que a gente pegue aqui a diagonal principal igual a zero. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, A menos A, K ou menos K e K. Aqui eu posso pegar, por exemplo, T e menos T. Vamos pegar uma matriz Y, X menos X, por exemplo, aqui R menos R, menos, vamos supor aqui, Y e aqui Y. Todas duas antissimétricas. Veja, há uma simetria, mas porém com sinal trocado para esses elementos. Ó, X menos X, R menos R, menos Y. Muito bem. Vamos de novo pegar aqui o produto do segundo elemento, desculpa, a segunda linha da primeira matriz com a terceira coluna da segunda matriz. Depois faremos o contrário, B vezes Y. Então, eu vou encontrar o elemento 2, 3, que está na segunda linha, terceira coluna. Ali o espaço está pequeno, então a gente vai entender que aqui é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Vão ter 9 elementos ali, da mesma forma que aqui. Então fica menos A vezes R, menos AR. 0 vezes Y, 0, T vezes 0, 0. Então deu menos AR. A gente pode até melhorar a situação, então deu menos AR, então nem precisamos ter esse espaço que a gente disponibilizou grande, menos AR. Agora faremos Y vezes B, mas vamos fazer o mesmo elemento. Segunda linha, terceira coluna. Lembrando que pode ser que o primeiro elemento aqui seja igual ao primeiro elemento aqui, isso não tem problema. Basta que um deles sejam diferentes, uma posição diferente ali, elementos diferentes em mesma posição, para mostrar que não há essa situação de comutatividade entre as matrizes. Agora, então, eu vou fazer Y vezes B. Então, fica menos X vezes K, já vai dar mais KX. Percebam que 0 vezes T é 0, Y vezes 0 é 0. Então, os resultados foram diferentes. A gente conclui que B vezes Y é diferente de Y vezes B. Então, B não comuta com qualquer matriz antissimétrica. A gente pegou um exemplo genérico, você poderia pegar numérico e também com esse contra-exemplo mostrar que o terceiro item, ou a terceira afirmação, é falsa. Então já temos as 3 primeiras falsas. Agora a gente finaliza. A última afirmação é que, pensem comigo, se o determinante de A vezes B igual a 0, se só tivesse essa informação, ela poderia ser verdadeira ou falsa.
pode ser aqui que A vezes B nem exista. Então, para isso aqui acontecer, A vezes B existir, é preciso que elas tenham a mesma ordem. Foi isso que eu coloquei. Porque às vezes o produto nem possa existir. Como eu vou calcular o determinante de um produto que não existe? Por exemplo, se a matriz A é 3 por 3, ela é ímpar, quadrada. A matriz B for 5 por 5, ela continua sendo quadrada e ímpar. Mas o produto não existe. E aí eu nem tenho como calcular o determinante de A vezes B. Acredito que a organizadora não vai anular essa questão, mas vale a pena mencionar essa situação. Se A e B são matrizes de mesma ordem, agora sim esse produto existe e vamos verificar o seu determinante. Qual seria a ideia para a gente olhar para o produto? Pensar na matriz antissimétrica B, cuja sua transposta é menos B. Então, notem que se eu tenho uma igualdade aqui de matriz e B ela é antissimétrica, significa que o determinante dessa matriz B transposta é igual ao determinante da matriz menos B. Por exemplo, se essa matriz é igual a esta, então é porque os determinantes delas são iguais. Existe a propriedade que menciona que o determinante da transposta de uma matriz é o determinante da própria matriz, uma propriedade determinante. Agora, cuidado aqui. Esse menos posso retirar para fora, mas é menos 1 elevado à ordem dessa matriz. Porque se ela tiver, por exemplo, 10, ela for 10 por 10, a ordem 10, vai ficar menos 1 elevado a 10. Mas nós sabemos que a ordem dessa matriz é ímpar. Então, por exemplo, 11. Então fica menos 1 elevado a 11. Então a gente já pode perceber que esse n é um número ímpar. Porque a matriz B é de ordem ímpar. Foi mencionado no texto. Então, essa propriedade é menos 1 elevado ao índice n, que é a ordem da matriz B, vezes determinante de B. Muito bem, então o determinante de B, aqui a gente tem essa equação, menos 1 elevado ao índice ímpar continua menos 1. Então, menos determinante de B. Então, se o determinante de uma matriz B é igual a menos o determinante da mesma matriz B, para que isso ocorra, o determinante de B tem que ser nulo. Quando que dois valores são iguais, um é positivo aqui, o outro é negativo? Só quando for zero. Ou senão a gente passa esse determinante para cá, fica positivo, 1 det de B mais 1 det de B, fica 2 determinante de B igual a zero. Conclusão, o determinante da matriz B é nulo. Então provamos que o determinante de qualquer matriz que seja antissimétrica é nulo. E aí agora a gente usa essa seguinte situação. Determinante de A vezes B, nós podemos aqui aplicar teorema de Binet. Vamos colocar um pouquinho para a esquerda. O teorema de Binet diz que o determinante do produto de uma matriz pela outra, eu posso separar os seus determinantes. Será o determinante de A vezes determinante de B. É o teorema de Binet. E aí, o determinante de A vezes B vai ser o determinante de A, que eu nem mencionei aqui, por isso que a gente trabalhou somente com a matriz antissimétrica. E o determinante de B, a gente provou que ele é nulo, e aí a gente conclui que o determinante de A vezes B é zero. Conclusão, a afirmação 4 ela é verdadeira. Vamos voltar na questão original para a gente poder marcar a alternativa correta. Vamos verificar aqui. Portanto, a gente percebe que
somente a afirmação 4 é verdadeira. Então, o gabarito para essa questão é a letra D de dado. Ok? Com isso, a gente finaliza a correção e comentário da questão 41. Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos. A gente encontra no próximo momento para a gente corrigir a questão número 42. Forte abraço a todos.